Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Nesta edição você vai ver mais um acidente no cruzamento da BR-101 que dá acesso aos bairros São José e Palmital. Servidores da Polícia Civil fazem paralisação nesta quarta-feira em Linhares e região. Concurso vai premiar o melhor café de Linhares. Festival Brasileiro de Teatro chega à cidade na próxima semana. Confira também a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Os cortes anunciados pelo governo federal e a volta da CPMF são assuntos da nossa entrevista de hoje com o nosso consultor Abel Fiorotti. E o esporte é assunto para o nosso colunista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Cenário de muitos acidentes, o cruzamento da BR-101 na altura do quilômetro 146, no trevo que dá acesso aos bairros São José e Palmital aqui em Linhares, está entre um dos mais perigosos trechos da região. Nesta quarta-feira, mais um acidente no local fez aumentar a estatística. A condutora de um veículo Fiat Siena bateu contra uma palmeira após levar uma fechada no local. A frente do carro ficou totalmente destruída. O impacto foi tão forte que o veículo arrancou essa palmeira e parou em cima do canteiro. O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde dessa quarta-feira. Segundo informações das testemunhas aqui, ela teria sido fechada, seguia na pista lateral sentido Vitória, foi fechada e acabou subindo aqui no canteiro, colidindo com a palmeira. Mas esse trevo aqui merece bastante atenção dos motoristas, em virtude de não ter sinalização, não tem semáforo, aguardar o melhor momento para cruzar, visto que a preferência é de quem já segue pela BR. Apesar do susto, a condutora do veículo não se feriu. Ela estava sozinha e foi socorrida pela equipe da Eco 101 e levada para o Hospital Rio Doce. Não é a primeira vez que ocorre acidentes como esse aqui no trevo que dá acesso ao bairro São José. Aqui no local não existem semáforos, o que pode ser uma das principais causas do elevado índice de colisões e acidentes graves. Dias atrás, o prefeito de Soretama sofreu um pequeno acidente nesse mesmo cruzamento. A gente vê que precisa de semáforo, senão redutor de velocidade, né? Fiz o trevo e vinha com baixa velocidade, aí a menina atravessou na frente, não teve como, freiei, mas infelizmente... E para evitar que acidentes ocorram, a Polícia Rodoviária Federal dá algumas dicas. Então quem vai cruzar deve olhar para os dois lados, prestar bastante atenção se a pista já está com fluxo no momento que ela possa cruzar a pista sem correr nenhum tipo de risco. De acordo com a Eco 101, trecho ainda de responsabilidade do DENIT e ainda não há previsão para intervenções no cruzamento. Um homem armado rendeu a funcionária de uma revendedora de cervejas neste cruzamento do bairro Conceição e roubou R$200 em dinheiro do caixa e um aparelho celular. O assalto aconteceu em plena luz do dia, foi na tarde desta terça-feira, por volta das 4h30. Apesar do intenso movimento no local, o criminoso não se intimidou. Ele fugiu em um veículo Celta, mas até agora não foi localizado. Esta quarta-feira foi mais um dia de paralisação dos servidores públicos do Estado. Aqui em Linhares, o atendimento na Delegacia de Polícia Civil foi limitado a flagrantes e a liberação de corpos no Serviço Médico Legal. Com a paralisação dos principais serviços na Delegacia Regional de Linhares, a recepção da unidade ficou assim, completamente vazia nesta quarta-feira. Apenas os flagrantes e a liberação de corpos estão sendo feitos pela Polícia Civil na região. O presidente do sindicato da categoria explicou os motivos da paralisação. As principais reivindicações dos servidores públicos é o tratamento digno por parte do Estado no tocante à qualidade do serviço e no tocante à valorização do profissional do serviço público capixaba. A principal pauta é a recomposição, a revisão salarial anual do serviço público, que é uma determinação constitucional e que o governo do Estado não está atendendo, né, a esse preceito constitucional. O auxílio alimentação e a definição de uma database que o servidor público do Espírito Santo não tem. O apagão no Serviço Público do Espírito Santo continua até a próxima sexta-feira, mas a categoria pode deflagrar greve geral caso as negociações com o governo não avancem. Bom, na Grande Vitória, os servidores se concentraram em frente aos principais órgãos e autarquias estaduais.
A maior aglomeração dos servidores da saúde que ficaram de prontidão em frente aos hospitais da Grande Vitória. Quem saiu do interior em busca de uma consulta médica na capital foi obrigado a voltar para casa sem atendimento. Quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos ver. O pacote de medidas anunciado em Brasília pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, na última segunda-feira, inclui redução de subsídios destinados a programas de garantias de preços agrícolas, que devem gerar um impacto de R$ 1,1 bilhão. Ao todo, o governo pretende deixar de gastar R$ 26 bilhões do orçamento previsto para 2016. A redução de subsídios para o agronegócio tende a afetar principalmente produtores de alimentos, que dependem mais do mercado interno que das exportações, de acordo com economistas. Produtos como arroz, feijão, trigo e milho estão entre os que mais demandam recursos públicos para a sustentação dos preços. Para especialistas, essa notícia é extremamente ruim no aspecto psicológico do setor, que agora não poderá contar com a ajuda governamental em casos de problemas do mercado, considerando que os mercados de alguns grãos são muito voláteis. Normalmente, quando os preços de grãos, frutas e outros produtos caem significativamente, o governo intercede, geralmente em leilões, para melhorar a liquidez do mercado e garantir preços suficientes para ao menos cobrir os custos dos produtores. E os produtores agora ficarão sem essa garantia de preço, que já era pouca, e agora pode ficar ainda pior. Obrigado, Franco, pela sua participação e até a próxima semana. Agora a gente vê como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será com chuva passageira, principalmente no litoral norte capixaba. Em Linhares, mínima de 18, máxima 32 graus. Colatina, variação entre 16 e 33. São Mateus, mínima de 19, máxima de 30 graus. Já em Vitória, a mínima será de 20 e a máxima 31 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o concurso vai premiar o melhor café de Linhares. Nós já voltamos. Um concurso vai premiar o melhor café Conilon de Linhares. O prêmio Linhares Café de Qualidade 2015 está em sua segunda edição e avalia, entre outros quesitos, o aroma, a fragrância e a acidez. Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 26 de setembro. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café Conilon do país. A região norte do estado é onde se concentra a maior parte das lavouras. E por conta disso, o município de Linhares resolveu estimular os cafeicultores de uma forma diferente, premiando os grãos de melhor qualidade, através do prêmio Linhares Café de Qualidade. Os produtores de Linhares nunca foram focados em trabalhar em qualidade. É esse o principal objetivo, que o produtor entenda qual é o café que ele está produzindo. E aí ele não fique na mão só de quem é os comerciantes, os atravessadores, e ele poder aí ter uma qualidade melhor desse café e poder assim nivelar o café de Linhares como um todo, né? Porque você tem muita diversidade, às vezes tem um produtor que tem uma qualidade de café bom e tem às vezes o vizinho dele com uma qualidade ruim. Então aí atrapalha bastante a nosso café e faz o nosso município perder muito. Vai trazer renda, porque tem produtor conseguindo tirar aí algo a mais de 30, 40 reais, até 60 reais por saca, dependendo da qualidade que ele tem no café. Esta é a segunda edição do evento. Seu Ataíde, que é agricultor, está na expectativa, já que ficou em 9º lugar em nível municipal e em primeiríssimo lugar em nível regional no ano passado. Sou produtor. Desde que trabalho, desde que nasci e moro na roça, né? Então sempre fui produtor de café e gosto muito, valorizo a produção, né? E incentivo sim, os produtores a continuar produzindo com capricho, com amor às coisas, né? Porque você tem que ter amor, senão não funciona, né? Esse concurso, ele é bom porque ele vem trazer mais interesse para as pessoas, fazer um café de mais qualidade, seguinte. Então, quer dizer que esse café de mais qualidade vai agregar mais valor. Então, por isso que eu acho que as pessoas devem participar e procurar fazer um café melhor, né?
Em termos de produção de café Conilon, Linhares ocupa o 4º lugar no ranking nacional, ficando atrás somente de Jaguaré, Vila Valério e Soretama. Por isso, o Prêmio Linhares Café de Qualidade 2015 é um incentivo para o produtor melhorar a qualidade dos grãos e também permitir que o município se destaque cada vez mais. Seu Ataíde mesmo investiu mais em sua lavoura e mudou o trato com o café, tudo para tentar garantir o prêmio. Viu o êxito na coisa, a gente procura então melhorar as coisas mais ainda, né? Porque eu procurei secar o café com menos fogo, que o café secado com mais horas de tempo, com menos temperatura, ele vai ser um café mais bonito, um cheiro mais agradável, um paladar mais agradável quando torrado. Para a disputa, Linhares foi dividida em 5 regiões com relevo e clima uniformes. As amostras estão sendo cadastradas e armazenadas na Secretaria de Agricultura. A avaliação dos grãos será feita segundo o protocolo internacional durante a próxima semana. E no dia 26 será realizado o evento de premiação na localidade de São Rafael, interior de Linhares. O primeiro colocado terá 1 hectare tratado contra pragas e doenças e 1 litro de fortificante para raízes. Mas, segundo os organizadores, a premiação mais importante é a palestra com técnicos para qualificar os agricultores. Bom, é uma excelente oportunidade, né, de mostrar a força aí da nossa agricultura, do nosso agronegócio. E tomara que tenhamos aí boas amostras, né? Para definir a melhor amostra, os grãos são avaliados segundo o protocolo internacional de degustação de robustas finos. Por falar nisso, vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 435 a saca. Arábica 7 fechou o dia valendo R$ 331. Conilon tipo 7, cotado a R$ 334 a saca. Na próxima segunda-feira, dia 21 de setembro, Linhares vai receber o maior festival do teatro brasileiro. Serão várias atividades desenvolvidas gratuitamente até o dia 3 de outubro. Na programação constam espetáculos, oficinas e ações de formação que prometem movimentar a região na primeira edição do Festival do Teatro Brasileiro no norte do estado. O festival será aberto ao público com a atriz, diretora e dramaturga Margarete Galvão. Vai ser com certeza uma excelente oportunidade, né, para a gente conhecer um pouco mais do teatro e ver belas apresentações. Agora a gente confere o resumo esportivo do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Futebol profissional em destaque com Linhares na Copa Espírito Santo. O técnico Gustavo Breda já nos adiantou que o seu time só pode treinar 2 vezes por semana. Hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira. Amanhã nós vamos saber tudo o que aconteceu hoje na quarta-feira, ou seja, com quem o técnico Gustavo Breda vai poder contar para a partida deste sábado, às 15 horas, no Campo do América contra o Real Noroeste. Por falar em campo, cadê o nosso estádio, hein? Bom, o ex-secretário municipal de esportes, Stefano Silotti, que volta a ser vereador, prometeu que vai ajudar a fiscalizar esta promessa, que já vem de diversas gestões. Já se falou em uma alternativa em Bebedouro, o tempo vai passando e sempre tem uma crise como justificativa, onde se escolhem prioridades. A pergunta é, esporte, que abrange educação, que abrange saúde, não é prioridade? Vai haver tempo do Estádio Municipal de Linhares ser uma promessa cumprida para a nossa população? De volta com o terceiro e último bloco do Sim Notícias para falar um pouco, para repercutir um pouco mais e refletir sobre as medidas de controle de gastos anunciadas pelo governo federal e a volta da velha e tão temida CPMF. Ao meu lado está o nosso consultor de Finanças e Economia, o professor Abel Fiorotti. Tudo bem, Abel? Tudo bem, Cláudio. Abel, que acaba de chegar dos Estados Unidos, né? A gente tem acompanhado na coluna de toda terça-feira aqui as participações dele direto lá dos Estados Unidos, né? Mostrando a questão econômica, né? As diferenças da economia
brasileira para a economia americana são diferenças, assim, às vezes até gritantes, né, Abel? Bastante, né? Nós tivemos a oportunidade de ficar 15 dias lá nos Estados Unidos, onde gravamos vários vídeos, inclusive para a nossa coluna aqui, Economia e Negócio, do Sim Notícias, e a gente pôde constatar em loco que a economia americana está em franco crescimento e desenvolvimento, crescendo 4, 5% do seu PIB, muita placa de contratos, enfim, não tem crise nenhuma, pelo contrário, eles estão numa franca expansão. Interessante que a questão da carga tributária, que é o que mais pesa para nós, para eles é um pouco mais leve, digamos assim. Né? O sistema tributário americano é muito mais simples, eu diria. Mais facilitado para o empreendedor, né? Do que no Brasil. O Brasil é emanado de leis, de normas tributárias, nos 3 níveis governamentais, uma carga tributária draconiana. Eu costumo até falar, que eu ministro muita palestra de tributação, eu costumo falar que na época do Império, né, nós tivemos uma Inconfidência Mineira, cujo inclusive o Marte, Herói e Tiradentes é um feriado nacional. Naquela época, a Inconfidência Mineira, né, uma das principais revoltas era contra a alta carga tributária que o Império impunha ao Brasil, que era o quinto. Ou seja, 1/5 é uma quinta parte de um todo, que significa 20%. Então a carga tributária da época do Império era 20% da riqueza nacional, vamos dizer assim. Então nós tínhamos tem aquela expressão, inclusive, Cláudio, que o quinto dos infernos vem daí, que o povo não queria pagar imposto e vai para o quinto dos infernos. Hoje nós temos uma carga tributária de 40% do PIB, nós estamos vivendo 2/5 dos infernos e a sociedade não aguenta mais. E aí vem com essas novas medidas, e o governo usou aí o argumento de que está fazendo cortes, alguns ajustes aqui, e embutiu aí a volta, na verdade, de um imposto que é a CPMF, né? Pois é, o Brasil não aguenta mais, né? Eu, com todo respeito ao ministro Levi, mas fazer um ajuste aumentando receita por decreto através de aumento de tributo é muito fácil. Qualquer um faz isso, não precisa de um ministro tão gabaritado, dá uma canetada, lá está resolvido. Né? E o empresário, que não tem essa possibilidade, como que ele vai aumentar suas receitas por decreto? Impossível. Aí vai onerar ainda mais, que está todo mundo já sacrificado. Eu acredito que não vai passar, Cláudio. O governo está tentando se ajustar, infelizmente está perdido o governo, a presidente está perdida, não está vendo caminho. Eles estão para aprovar um orçamento com déficit de 30 bilhões, o que é um absurdo. O que tem que se fazer? Cortar gasto público, cortar na própria carne, não tem outro. Quando você gasta mais do que ganha, você não tem que cortar, você não tem que tomar despesa, né? Uma empresa, o empresário não tem que enquadrar ela. Por que o governo não vai se enquadrar? Agora, Abel, são 9 pontos aqui, só para a gente dar uma refletida sobre esses pontos. Adiamento do reajuste dos servidores, né? A economia, segundo o governo, de 7 bilhões. Suspensão de concursos públicos, 1,5 milhão. Eliminação de abono de permanência, 1,2 milhão. 1 bilhão e 200, desculpa. A implementação do teto remuneratório do serviço público, 800 milhões de economia, segundo o governo. A redução do gasto com custeio administrativo da ordem de 2 bi. A mudança na fonte do pacto Minha Casa Minha Vida e Sem Minha Casa Minha Vida, a economia de pelo menos 8 bilhões. E cumprir o gasto constitucional com saúde, também esse corte na saúde de 3 bilhões e 800, além da revisão na estimativa de gasto com subvenção agrícola de 1 bilhão e 100. Você acha que isso aí não é suficiente para... Não, paliativo. Tem que cortar mais. É louvável, né? É importante que se faça, tem que ser cortado, tem que se ajustar, até que enfim não, deixar o caldo entornar para tomar decisões. O governo vinha resistindo a isso. Exatamente, o governo ele perdeu o timing, era para ter feito isso desde o ano passado. Gastaram deliberadamente para ganhar a eleição, de forma descarada, desculpa até, mas essa é a verdade, tem que ser dita. E agora estão tentando recuperar o tempo perdido, perderam o time. É um remendo que talvez não possa surtir efeito. Não vai. Infelizmente não vai se conseguir atingir. Nós vivemos uma crise de confiança e de liderança hoje no Brasil. Então nós precisamos do fato novo. Tá? Todos nós estamos esperando o fato novo. É lógico que essas medidas tendem a atenuar os elementos do mercado para tentar... porque seria inadmissível um país igual ao Brasil apresentar uma peça orçamentária com déficit de 30 bilhões. Isso não existe. Então eles estão tentando mecanismos para tentar evitar esse desgaste, né? Só que eu penso que vai ter muita dificuldade para passar a volta da CPMF no Congresso, no meu ponto de vista. Quando foi criada por Fernando Henrique Cardoso, ela tinha aquele cunho de que vai ajudar a saúde, né, a gerir a saúde, é um recurso para a saúde, que acabou que não era usado também para isso. E agora vem com o argumento de que vai ser usado para cobrir o rombo da Previdência. Pois é, sempre na ideia, no Brasil, esse é o problema do nosso país. No papel, né, os objetivos são sempre muito bonitos, são definidos, louváveis, né, bem definidos,
Mas na prática não funciona assim. Você mesmo falou, a CPMF na época do governo Fernando Henrique, o objetivo, né, era para aplicação na saúde, não foi para usado para outros fins. Sim. Vai ser a mesma coisa, infelizmente. Nós temos que aprender. Chega, o Brasil não aguenta mais aumento de impostos, gente. Nós temos que dar um basta nisso. Na prática, Abel, para que as pessoas que estão em casa possam entender, esse aumento na carga tributária, nos impostos, ele acontece o quê? Menos investimento, as empresas acabam não conseguindo sobreviver e aí vai havendo desemprego, é tudo isso junto? Com certeza. Tem um economista que chama-se a curva de Laffer, né? Um economista que já escreveu isso lá atrás e publicou em universidades americanas, em que diz que chega um determinado momento que a carga tributária, um nível de carga tributária, que ao invés de aumentar, a arrecadação cai. Então o governo diminui, retrai a atividade econômica. O governo, é aquilo que eu falo, a gente nunca aprende, a gente acaba cometendo os mesmos erros. Precisa de uma mudança. O Brasil precisa dar uma chacoalhada, tem que mudar. Porque tem um limite também, né? Reorganizar. Então, agora, Abel, quando se fala em ajuste para alcançar a meta do superávit, né, aquela diferença de fechar as contas no vermelho ou no azul, qual é o plano do governo para 2016, por exemplo, com esses ajustes aí? Não, eles estão tentando ajustar para conseguir um superávit primário em cerca de 0,7% do PIB, o que eu não acredito que vão conseguir. Você acha que ainda não vai ser possível? Acho difícil, dado essa farra de gasto do governo federal. Veja bem, quando a gente fala em superávit, é superávit primário. O que é isso? Imagine você que ganha 5 mil e gasta 4. Você tem um superávit, sobra R$1.000 todo mês no seu bolso, mas você deve 3 mil de juros. É essa a situação do nosso país. Ele fecha o superávit primário. Mas se você considerar o efeito da dívida e tudo, nós estamos aumentando a dívida pública ano após ano. Isso é grave. E tem que cortar naquilo que você está gastando muito, né? Exatamente. Que o próprio governo é um grande gastador. Gasta-se muito, a economia em crise, aumenta-se o juro. Então, o encargo e o serviço da dívida aumenta ainda mais. Na verdade, tem que se tomar medidas muito mais duras do que essas que o governo federal está propondo, que o ministro Levi está propondo. Ministro, o senhor tem que propor medidas mais inteligentes. É isso que o Brasil espera. Tá joia. Então, o nosso consultor de finanças e economia, o professor Abel Fiorotti, nos ajudando, é colunista aqui do nosso telejornal e vindo aqui nesse espaço para traduzir melhor, né, que medidas são essas e o que elas podem impactar no nosso dia a dia, né? Daqui a pouco a gente vai ter as consequências disso tudo aí. Abel, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui participando do Sim Notícias. Tá joia. Toda terça-feira dentro do nosso jornal você confere a coluna do professor Abel Fiorotti. Gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você pode, claro, sugerir reportagens, entrevistas, né, os assuntos aqui para o nosso telejornal. E-mail para mandar a sugestão, pautalinhares@redesim.com. O nosso conteúdo está no facebook.com/tvclinhares e também no YouTube. Ligue para a nossa redação, o telefone aparece no seu televisor, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.